A última vez que foi anunciada a partida do comboio da Guarda para a Covilhã foi a 9 de março de 2009. Por entre as estações e apiadeiros, onde ninguém se senta à espera de apanhar o transporte há 7 anos, o movimento de outros tempos deu lugar ao abandono. Estações e apiadeiros centenários vandalizados, paredes e portas pintadas e destruídas. Foram levados relógios de parede históricos, alguém removeu peças metálicas soltas nos edifícios e nas linhas. Quando chegou a estas terras, no final do século XIX, o comboio simbolizava o fim do isolamento. Deixou de passar por aqui. Um século depois, regressou vazio. A viagem pelas memórias do tempo é cada vez mais longa e distante. Desde a estação de Sabugal, muita gente da Raia cumpriu o sonho de ir ver Lisboa e o mar que nunca viu. Esta gara que ali está era repleta de pessoas. O comboio era, pronto, saía daqui quase ao meio-dia, menos poucos minutos. Daqui perdia cá sempre tempo para as pessoas embarcarem aí no comboio. Era sempre. Traziam umas saquinhas de batatas, ou uma cesta com chouriços e farinheiros e tal, etc., para os familiares que estavam lá em Lisboa. Eles embarcavam de manhã, ou ao meio-dia, e depois o chofer que vinha a fazer o transporte ficava aqui, depois despachavam os volumes que eles queriam, que não levavam. Dia e noite, de verão, de inverno, o ajuntamento de passageiros era tão grande que numa outra aldeia, em Massainhas de Belmonte, os habitantes construíram uma paragem improvisada com lareira para enganar o frio da espera. Eram os indivíduos que vinham para aqui à espera e pediam-me aqui, o pessoal que estava aqui na chamada caseta, aqui, os que eram funcionários do Caminho de Ferro, pediam de lenha, porque eles tinham sempre lenha, por isso seria talvez um ponto de encontro durante a época do inverno, no tempo frio, que acendiam aquilo e estavam aqui quentes. Chegava a hora do comboio, não sei lá. O apiadeiro original foi recentemente demolido e no lugar ficaram apenas as fundações da antiga casa, habitada durante décadas pelos ferroviários e as respectivas famílias. Uma vizinhança com quem Cilda Cruz conviveu desde que se lembra. As mulheres ficavam com os filhos em casa e eles iam, não sei como é que lhes chamavam, se era motocar, se era dragina ou como é que lhes chamam, que vinham-nos a buscar ou vinham a pé, ou de bicicleta. E não passavam aqui muita vez a falar connosco. Tínhamos que dar sempre um bocado, quando caía algum lanche das trincheiras, a gente tinha que dar um bocado de terreno para eles deitarem abaixo. Era assim. Foi uma vida sempre muito boa. A vida de um revisor corre sobre muitas linhas. Em 2 décadas, Alfredo Cruz deu voltas ao mundo dentro de um comboio. Quantas vezes avistou este horizonte? Centenas. Pelo menos, vá lá, 2 vezes por semana acompanhava, fazia serviço nesses comboios que passavam aqui na linha da Beira Baixa. A minha vida era quase como a de cigano. Metade em casa, acho que dormia mais noites fora do que em casa. Tenho muitas saudades, bons momentos que passei, mesmo bons. É claro, mas tudo chega ao limite. A linha pontilha localidades como Abrantes, Vila Velha de Ródão, Castelo Branco e termina na Covilhã. Lado a lado com a velocidade da autoestrada A23, o comboio segue lento até Lisboa em pouco menos de 4 horas. Mais devagar, só mesmo a modernização do traçado. Cada vez que o comboio passava por aqui, tinha de circular a uma velocidade nunca superior a 20 km por hora por uma questão de segurança. Esta ponte, próxima da aldeia da Benespera, no Concelho da Guarda, ainda é a original, construída em finais do século XIX, totalmente de ferro. Só que, para a exigência dos clientes da CP, passar a 20 km por hora nestas zonas não correspondia às exigências. A Refer, no início da década de 2000, ainda chegou a fazer algumas intervenções nestas infraestruturas e a pintá-las de um azul que se vê ao longe. Mas esta, uma das mais complexas, ainda de ferro, ficou por intervencionar. Sem ver passar os comboios há 7 anos, as aldeias servidas por aquele troço não ganham movimento turístico. A economia regional
perdeu o pouco vapor que tinha. E faz falta, fazia e faz muita falta, porque parece que não, se a linha da Beira Baixa voltar a ser reiniciada, vem possibilitar um leque de alternativas, tanto aos municípios, como aos empresários, como ao turismo. Vai abrir muitas portas aqui para o interior e é isso que precisamos. Talvez em 2018, se as obras começarem para o ano, segundo uma fonte da empresa Infraestruturas de Portugal, fica a saudade, o desalento e alguma esperança. O comboio da Covilhã à Guarda partiu, 100 horas marcadas para a viagem de regresso.